Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor George Dias. Estaremos juntos hoje na nossa mega revisão com o objetivo de que você acerte o máximo de questões, atinja o número mágico dos 40 pontos e avancemos juntos para a sua segunda fase. Hoje, aqui no YouTube do JUS, nós vamos apresentar os pontos mais importantes para que você tenha em mente da disciplina de Direito Eleitoral. Peço a você que nos acompanhe, curta o nosso vídeo, deixe seu like, comente aqui o que é que você achou da nossa aula e quais os pontos que você, porventura, desejaria que nós tratássemos por aqui. E, poxa vida, muito obrigado por permitir a mim, professor George, e a nós do JUS 21 participarmos da sua aprovação, da sua preparação, que obviamente vai te levar até a sua aprovação. Beleza? Vamos começar com o nosso material na tela. Eu sou o professor Jorge Dias. Queria te convidar a você me seguir lá no Instagram. É a única rede social que eu tenho. Se puder me dar essa força, me seguir lá, @GeorgeHBDias. Lá a gente trata sobre vida cotidiana, a gente trata sobre direito eleitoral, direito do trabalho, direito financeiro, disciplinas que eu tenho a honra de lecionar, tanto na primeira como na segunda fase, aqui no JUS 21. Beleza? Vamos lá com a nossa aula, olho na tela, preste atenção no material. Hoje a gente vai tratar aqui na nossa aula gratuita do JUS 21. Aproveita, compartilha esse vídeo, coloca lá no grupo do WhatsApp da tua faculdade, dos seus amigos que fazem direito, para que eles venham participar aqui junto com a gente desse momento descontraído, tranquilo, mas de muito aprendizado. Filé? Olha só, um dos temas que são mais cobrados em qualquer concurso, em qualquer prova que se objetive tratar de direito eleitoral, são os direitos políticos. Tá? Não tem como existir uma prova que cobre direito eleitoral cujos direitos políticos não sejam objetos de alguma dessas cobranças. Tá? É muito importante que você preste atenção. Caso vocês desejem, vou pedir ao professor Giovanni que disponibilize esse material para vocês no nosso grupo de WhatsApp, um grupo exclusivo de WhatsApp, daqueles que quiserem. O grupo é gratuito, tá aberto, tá no link do JUS 21, tá no link do meu Instagram pessoal, do professor Maurício Gisler, da professora Rayana Fernandes, do professor Giovanni Moraes. Todos esses professores, eles disponibilizam diariamente o link para que você ingresse no nosso grupo VIP exclusivo, e lá também estará esse material. Modéstia à parte, materialzinho top para você pegar esse conteúdo de forma rápida, objetiva e, por que não, bem-humorada. Vamos lá? Direitos políticos na tela. Direito eleitoral tem sido um tema espinhoso por causa dessa polaridade gigante que o Brasil se inseriu nos últimos anos. Eu sou professor de direito eleitoral há muito tempo, graças a Deus jamais me envolvi em nenhum tipo de polêmica, porque a gente trata aqui da técnica, né? Sou também advogado eleitoral, já trabalhei nas últimas 7 eleições, então a gente está acostumado a lidar com todo esse arcabouço técnico que é o direito eleitoral, né? Tudo bem, a gente adora hoje em dia, principalmente, falar sobre política, conversar sobre assuntos políticos, mas aqui a nossa tratativa é técnica, não só para que no futuro você possa bem advogar nessa seara, como, obviamente, nosso objetivo principal, você passe aí no seu exame de ordem. Eu já ia esquecendo, eu sempre trago para as minhas aulas a minha vermelhinha. Ela está comigo há 12 anos, me fazendo muito feliz. 11, 12 anos, eu sempre esqueço. Vocês vão ver quando a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo, né? Eu recebi a vermelhinha lá em 2014, né? Então, 11 anos que eu tenho ela junto comigo. Sempre uma alegria muito grande tê-la. Então, que ela traga para você só. Em breve vai ser você aí com a sua vermelhinha, irmãos. Beleza? Olha só. Os direitos políticos, eles são
eles encerram a participação ativa e passiva de nós cidadãos, né? A gente, dentro do exercício dos nossos direitos políticos, somos convidados a participar da formação estrutural do Estado, tá bom? Essa capacidade eleitoral, que é o exercício dos direitos políticos, ou seja, a gente exerce os nossos direitos políticos através dessa capacidade eleitoral. E essa capacidade eleitoral, ela pode ser ativa e pode ser passiva. Dá-se o nome à capacidade eleitoral ativa quando a gente exerce o ato de sufrágio. Professor George, o que é o sufrágio? O sufrágio é a arte de escolher. É através do sufrágio que a gente escolhe alguém. Eu tenho uma gama de candidatos aqui para chefes do executivo, para participantes do poder legislativo. Eu tenho uma gama de candidatos, uma gama de pessoas que se apresentam postulando a minha escolha, o meu voto. E eu, quando decido por dar a essa pessoa essa capacidade de me representar, eu exerço a capacidade eleitoral ativa. Quando efetivamente, através do sufrágio, que é a escolha manifestada pelo voto, né? Eu vou lá votar manifestando o meu sufrágio, né? Sufrágio que é sinônimo de escolha. Ali, no ato de votar, eu exerço a minha cidadania e exerço a minha capacidade eleitoral ativa. Para que eu exerça essa capacidade eleitoral ativa, há uma série de requisitos, tá bom? O principal deles, até coloquei aí no slide para vocês, é o meu alistamento eleitoral. É minha aquisição do meu título de eleitor, não é? Minha inscrição junto aos quadros da Justiça Eleitoral. Gente, eu juro que a minha letra é bonita, mas nessa mesa digital a minha letra parece de uma pessoa semi-alfabetizada, tá? Então, coloquei até aí no slide para vocês, ó, alistamento. É através desse alistamento que eu, cidadão, tenho meu título eleitoral e posso exercer a minha capacidade eleitoral ativa. Desculpa. A capacidade eleitoral passiva, aí já é o exercício de ser votado. É quando eu decido colocar meu nome para que as pessoas tenham a opção de colocar o seu sufrágio sobre mim, escolher a mim. Essa é a capacidade eleitoral passiva. E a capacidade eleitoral passiva, ela depende das condições de elegibilidade, tá? Essas condições que são, via de regra, objetivas, elas me dão a capacidade de exercer o meu direito, caso tenha essa capacidade de exercício da minha capacidade eleitoral passiva. Tranquilo? Aqui não temos problemas. Veja só, professor, quais são então, de forma objetiva, prática, para se cair na prova eu não errar, os requisitos para o exercício dessa capacidade eleitoral ativa? Veja só, primeiro, para que eu vote, para que eu tenha o exercício de sufrágio, manifesto no voto. Primeiro, eu tenho que ser brasileiro nato, ou seja, nascido, critério jus solis, né? Nascido aqui no Brasil, naturalizado, ou seja, adquirir a posteriori
à nacionalidade brasileira o português equiparado. O que é que significa português equiparado? Como nós temos essa ligação linguística, histórica, colonial com Portugal, nós damos à nação portuguesa alguns direitos que são pertencidos apenas a brasileiros naturalizados. Ou seja, o português, desde que o brasileiro tenha essa mesma condição em Portugal, o português terá essa condição em território brasileiro sem necessariamente necessitar alterar a sua nacionalidade. É um privilégio que nós damos ao português, que é um ente, em tese, internacional. Tá bom? Depois é o alistamento eleitoral, ou seja, a aquisição do título eleitoral, daquela certificação do Estado que eu estou apto, ou seja, eu possuo a natureza jurídica necessária, ou seja, eu sou brasileiro nato, naturalizado ou português equiparado, eu tenho 16 anos ou mais. A gente percebe aqui, por exemplo, que a única capacidade civil absoluta, a única incapacidade civil absoluta, que pode ser manifesta, por exemplo, sem laudo, é o indivíduo que tem menos de 16 anos. Né? Ele aí não pode votar com menos de 16 anos. Então, através do alistamento, se verifica a minha nacionalidade, se verifica a minha idade, ou seja, tenho que ter mais de 16 anos, tá? Foi em 94, tá? Essa alteração. Poxa, professor, por que você se lembra de algo de 31 anos, 20, né? Quase 3 décadas lá atrás, né? Aliás, 31 anos mesmo, né? Pessoas de direito, diz que advogado só sabe fazer conta quando é para calcular honorários, né? Muita gente diz isso. Mas há 31 anos passados, eu tinha 16 anos em 1994 e me lembro dessa modificação, tá bom? Hoje, professor coroa de 48 anos, né? Misericórdia. Outro tempo para passar ligeiro. Aí, e detalhe, sou alvo de calúnias. Dizem que eu pinto meu cabelo. Como é que pode, Jorjão? Você já tem quase 50 anos e não tem cabelo branco. Show quebrante. Não tenho cabelo branco por uma questão genética, tá bom? Meu pai tem quase 70 anos e tem poucos cabelos brancos. Eu tenho quase 50 anos e tenho poucos. Então, não bote quebrante na minha cabeleira. Eu não pinto. Fui acusado de utilizar o tom acaju. Rapaz, eu vou dizer, não tenham amizades com professores. Eles não são dignos de confiança, tá bom? E veja só, 16 anos ou mais, ou eu não posso ser conscrito. Quem é o conscrito, professor? É aquele que está servindo ao exército, né? É aquele indivíduo que alistou-se com 17 anos e 6 meses e está no serviço militar obrigatório a partir dos 18 anos. Né? Ainda temos esse resquício da época do regime militar em território nacional, beleza? Vamos lá. Seguindo, a gente tem aqui os requisitos. Agora, né? Agora nós temos os requisitos da capacidade eleitoral passiva. Primeiro foi a capacidade eleitoral ativa, ou seja, né? Os requisitos necessários para que eu, através do sufrágio, através da escolha, possa me alistar como eleitor. Beleza? Isso a gente já viu. Agora, são os requisitos necessários para que eu me candidate, para que eu me apresente, para que eu coloque meu nome, para que a sociedade possa, quem sabe, quiçá, exercer o seu sufrágio sobre mim. Tá bom? O primeiro deles é a nacionalidade brasileira. Também pode ser concedido ao português se houver equiparação ao brasileiro em território português, tá? Eu tenho que estar no meu pleno exercício dos direitos políticos, tá bem? Eu tenho que estar em dias
com o meu alistamento eleitoral. Meu título tem que estar regular. Eu tenho que ter votado ou justificado, ou efetivamente, caso não tenha votado nem justificado em eleição anterior, efetivamente realizar o pagamento da multa que incide sobre o não exercício desse direito barra obrigação, tá? Eu preciso ter domicílio eleitoral na circunscrição ao qual eu me candidatarei. Professor, talvez, veja, antigamente isso era um pouco mais limitador. Hoje as coisas não funcionam assim. Como assim, professor? Explica aí um pouco melhor. Veja só, é, hoje o domicílio não necessariamente significa que o indivíduo precisa residir naquele local. Esse domicílio ele tem algumas flexibilizações através de vínculos, tá? Os vínculos que podem ser vínculos familiares, por exemplo, Geógrafo, eu moro no Ceará, mas eu sou baiano de nascimento. E a minha família tem histórico político na minha cidade, na cidade em que eu nasci e vivi grande parte da minha vida. Se eu quiser me candidatar lá, eu posso. Eu tenho um vínculo familiar lá. Esse vínculo também pode ser esse domicílio em circunscrição, também pode ser através de vínculo patrimonial. Digamos que eu tenha imóveis, que eu tenha empresas, pessoas jurídicas, eu posso me candidatar nesse local. Também por vínculos políticos. Por exemplo, alguém que foi governador do estado de Pernambuco, ele pode ser candidato a prefeito de qualquer cidade daquele estado, porque existe o vínculo político. Alguém que foi presidente da República pode candidatar-se a qualquer cargo dentro do Estado brasileiro. Só que essa norma acaba sendo, essa flexibilização, acaba não tendo tanta praticidade, porque quando o indivíduo registra sua candidatura, em tese, ele se muda, aluga um imóvel e vai redigir, vai morar naquele local e transfere o seu domicílio eleitoral para lá. Ao transferir o seu título de eleitor para aquele município, toda essa jurisprudência acaba. Toda essa jurisprudência, não, desculpa. Toda essa questão doutrinária acaba ficando sem necessidade. Mas vai PVV, resolve falar desse entendimento doutrinário, isso pode trazer para você algo de inédito, porque eu não vejo isso em muitas doutrinas ou livros por aí, eu não encontro muito essa realidade, isso é o fato, beleza? E existem as idades mínimas, né? 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, estadual ou distrital, né? Que é aquele deputado lá do DF, vice-prefeito, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos como idade mínima para vereador. Um detalhe que não está aqui no nosso slide, nem estaria na nossa aula, mas eu estou me lembrando agora. Quando é que essas idades precisam ser auferidas? O candidato a vereador, ele precisa ter 18 anos no registro da candidatura ou na posse como vereador. Quando é que se verifica? Depois que eu explicar, vai ficar óbvio. Mas na hora da prova, se isso cai e você não se lembra ou nunca ouviu falar, olha só, a idade é verificada, a idade mínima é verificada no registro da candidatura. Tá? Ali até o último dia definido pela Justiça Eleitoral para que aquela candidatura seja registrada. Por quê?
Porque, caso contrário, especialmente no caso do vereador, ele concorreria menor de idade. Né? Se a data de 18 anos só precisasse ser auferida lá na posse ou no dia da eleição, ele concorreria ou poderia concorrer menor de idade. Aí não poderia ser imputado sobre ele, por exemplo, nenhuma questão penal. Ele seria inimputável para uma série de delitos, né? E isso não é possível nem equilibrado. Então, lembre-se, a data de se auferir essas idades são a data limite, é o último dia definido pela Justiça Eleitoral para o registro de candidato. Tranquilo? Sigamos avante. Ixi, Maria, muito obrigado aqui no meio do caminho, né? Prof. fazendo slides, deixou um muito obrigado aí, 1000 perdões por esse muito obrigado. Existem também os direitos políticos negativos. Que são direitos políticos negativos? Nada mais, nada menos do que inelegibilidades. O que é que quer dizer uma inelegibilidade? Condições onde você não pode se eleger, tá? São condições que te impedem, são restrições a quaisquer pessoa de participar do Estado dentro do exercício da capacidade eleitoral passiva, tá bom? Por que eu coloquei direito político negativo? Porque esse é um termo novo que a doutrina veio trazendo e vai que a Fundação Getúlio Vargas se utiliza dessa terminologia e você, por nunca ter ouvido falar, acaba não sabendo que isso é nada mais nada menos do que uma inelegibilidade. Tá bom? Tranquilo? Olha só. Quais são as inelegibilidades constitucionais? Ou seja, aquelas que estão presentes na nossa Constituição Federal. Olha só. Ausência de domicílio eleitoral, ausência de filiação partidária. Existe hoje uma corrente, um movimento para candidaturas avulsas, né? Existe uma pressão no Congresso Nacional para que nós tenhamos candidaturas sem a necessidade de filiação a partido, né? Eu confesso a vocês que eu não tenho ainda uma opinião sobre esse assunto. O Brasil hoje tem mais de 30 partidos e muitas vezes a gente encontra a ausência de valores específicos. A gente às vezes não consegue identificar qual é a ideologia daquele partido específico. Não é? Porque são muitos partidos. Quando você pega determinadas nações, cujos partidos, cuja quantidade de partidos é uma quantidade de partidos menor, você consegue perceber que essa questão ideológica é mais identificada. É a única opinião que eu tenho a esse respeito, tá? Hoje, em tese, eu não sou favorável a candidaturas avulsas, mas essa é uma discussão doutrinária longa, tem a ver com o fundo partidário, tem a ver com a influência que o partido tem sobre o próprio mandato do parlamentar ou do chefe do executivo. Então, é uma discussão extremamente complexa, não é uma discussão simples nem tranquila, tá? Discussão complexa. Também é condição de inelegibilidade aquele indivíduo que é inalistável. Quem é que é inalistável? O estrangeiro, com aquela ressalva do português, né? Que seja residente ao Brasil. E, obviamente, nós temos que ter essa reciprocidade lá em Portugal. A gente tem ouvido muito falar sobre essa questão de reciprocidade, agora com a taxação lá do governo americano sobre produtos brasileiros, né? Ele falou muito sobre essa regra de reciprocidade, lei de reciprocidade, enfim, polêmica da reciprocidade, tá? E os conscritos, mais uma vez, quem é o conscrito? É aquele homem, a partir dos 18 anos, né, se inscreve lá, se alista lá com 17 anos e 6 meses, aquele indivíduo que está prestando o serviço militar obrigatório, né?
Os analfabetos, lembre-se, até coloquei aqui no slide para você, ó, que esses analfabetos, eles possuem capacidade eleitoral ativa, tá? Capacidade eleitoral ativa. Lembrando que é facultativa, né? O analfabeto, ele vota se quiser, tá? Mas eles não podem ser candidatos. Existe até a prova de alfabetização. Tá? Está previsto na Lei Complementar 64. Professor, o que é a prova de alfabetização? Veja bem, a prova de alfabetização, ela não é uma prova de escolaridade. Obviamente, se você prova a sua escolaridade, você prova que você é alfabetizado. Por exemplo, se eu, Geor, for me candidatar, vou pegar lá meu diploma de nível superior e vou comprovar que eu sou alfabetizado, que eu sou advogado, né? O indivíduo que tem lá o primeiro grau completo, ele vai lá, apresenta o seu certificado e está livre. Mas aquele indivíduo, nós tivemos um político nacionalmente conhecido que tinha estudado em escola circense e houve um incêndio lá e ele não tinha como comprovar que ele era alfabetizado, que ele sabia ali minimamente. Então, esse indivíduo precisou submeter-se a uma prova de alfabetização. Prova simples, ali, uma prova para. Acho que comparável a uma prova de crianças ali de 8 a 10 anos de idade, o indivíduo vai lá, faz o próprio nome, identifica algumas coisas, e aí pode candidatar-se. Né? Isso é a prova de alfabetização. Lembre disso. Prova de alfabetização é diferente de prova de escolaridade, tá? Através da escolaridade eu provo minha alfabetização, mas não o contrário, tá? Os parentes dos chefes do poder executivo. Agora, cuidado com a ressalva, tá? Salvo se houver, ó, heterodescompatibilização, tá? O que é essa heterodescompatibilização? É quando o titular do mandato eletivo, ele se afasta em definitiva do cargo 6 meses antes das eleições e não se candidata à reeleição. Não é só estar afastado 6 meses antes, tá? Ele não se candidata à reeleição, evitando, né, a inelegibilidade dos seus parentes. Por último, é inelegível o ocupante da chefia do executivo, tá? Para que eles concorram a outros cargos, eles têm que renunciar ao mandato até 6 meses antes da eleição. Sou prefeito da cidade X, quero me candidatar a deputado federal. Até 6 meses antes da eleição, eu tenho que me afastar do meu mandato. Tá bom? Isso não funciona o contrário. Se eu sou membro do Poder Legislativo, eu posso me candidatar a outro cargo, ainda permanecendo no meu cargo, tá bom? O indivíduo não perde o cargo. Então, eu sou deputado federal, quero me candidatar a prefeito da minha cidade. Eu me afasto do mandato, me candidato, faço minha campanha. Se eu não for eleito, eu retorno ao meu mandato. Tá bom? Aqui no caso do chefe do executivo, não é uma licença, tá? Ele efetivamente deixa o seu cargo, tá bom? É o que a gente chama de heterodesincompatibilização, tá bom? Aí, a gente vai ter, ali através da Lei Complementar 74, Lei Complementar 81, importante que você tenha essas legislações, as leis, traga elas em mente, tá? E a Lei Complementar 135 de 2010, Lei Complementar 64 de 90, Lei Complementar 81 de 94 e Lei Complementar 135 de 2010, tá bom? Que é a lei da ficha limpa, tá bom? Essas inelegibilidades, elas são infraconstitucionais, obviamente, vêm de modelos legislativos infraconstitucionais, tá certo? Essas inelegibilidades, elas não são automáticas, como as inelegibilidades constitucionais, tá? Essas aqui, elas precisam ser arguídas, elas precisam ser avocadas, tá bom? A não ser que elas sejam supervenientes. O indivíduo se torne, adquira alguma inelegibilidade infraconstitucional depois de eleito.
aí ela não precisa mais ser avocada, ela se torna automática. Mas antes, ela precisa ser avocada. Olha o nome da ação, ó. Ação de impugnação ao registro de candidatura, o AIF, sobre pena de preclusão. Obviamente que no caso das funcionais, isso não é necessário. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a desincompatibilização, tá bom? Essa desincompatibilização, deixo mais uma vez, vou voltar no slide. Dê uma olhada nas inelegibilidades infraconstitucionais. Não é possível, num momento breve como esse, tratarmos sobre elas, mas ó, Lei Complementar 64, 81 e 135 são importantíssimas para vocês, tá bom? Olha só. Aqui, como eu já disse, desincompatibilização, necessidade da interrupção do afastamento do exercício de um cargo, função, um emprego, para se tornar elegível, tá bom? Tá lá na Lei Complementar 64 de 90, tá bom? O objetivo, como eu botei no slide para você, é o impedimento do uso daquele cargo, daquela função, daquele emprego, para se beneficiar e acabar gerando um desequilíbrio ali naquele pleito eleitoral. Isso sempre para a questão de cargo, função ou emprego públicos. Tá? Houve uma polêmica, vocês são todos muito jovens, vocês não vão se lembrar disso, mas houve, na época da candidatura do Silvio Santos à presidência da República, na verdade, ele nem chegou a ser candidato, foi um indício muito forte, um desejo, ele manifestou o desejo de ser presidente da República do Brasil, ali na época da eleição de 89, salvo engano meu, era criança, eu lembro dessa polêmica, e na época se levantou muito essa questão. O cara é dono de uma televisão, apresentador de programa. Isso pode tornar o pleito desequilibrado. E antes que isso fosse para a justiça, houvesse algum problema, o próprio Silvio, Deus o tem em bom lugar, decidiu não participar mais do pleito eleitoral daquele ano. Tá bom? Vamos seguir aqui com o nosso material. Veja bem, a desincompatibilização ela se divide em três. Tá? A heterodesincompatibilização, a autodesincompatibilização e a desincompatibilização temporária. A primeira é o afastamento do titular de cargo político para que ele permita a candidatura de um terceiro, parente, consanguíneo ou por afinidade. Beleza? A gente até tinha falado desse conceito. A autodesincompatibilização é aquele afastamento definitivo de quem de quem é chefe do executivo ou possui um cargo de confiança. Na verdade, essa terminologia é o que está na lei. Cargo de confiança é uma terminologia ultrapassada. É um cargo comissionado com a função de confiança. Geralmente, aqueles cargos ad nutum. No caso, em escala federal, um ministro da Justiça, da Previdência, do Trabalho, da Casa Civil, que decide se candidatar, ele vai passar pela autodesincompatibilização. Tá bom? E a desincompatibilização temporária é quando a lei exige que o indivíduo se licencie sem a necessidade de se exonerar. Lembrando que tanto a autodesincompatibilização como a heterodesincompatibilização são definitivas. Escrever aqui com essa letra horrorosa, definitivas. Tá bom? Ao contrário da desincompatibilização, como o próprio nome diz, temporária. Filezinho? Olha só. Em relação à recandidatura, quando o vice quer candidatar-se, isso aqui é fundamental você aprender, tá? Coloquei uma frase que eu preciso que você faça uma tatuagem. Faz em japonês assim no braço. Tá? Faz aqui, ó, no antebraço.
Faz a tatuagem aqui no antebraço em japonês. O fiscal da prova não vai entender, mas você vai se lembrar do que aquela tatuagem significa. A substituição só é eficaz se o substituto praticar ato de gestão. Repita aí comigo. A substituição só é eficaz se o substituto praticar um ato de gestão. Terceira vez para casar. A substituição só é eficaz se o substituto praticar ato de gestão. Se o substituto praticar ato de gestão, professor, a substituição é eficaz. Quando é que a substituição é eficaz, professor? Quando o substituto praticar ato de gestão. Olha só, eu fiz um desenho, patrão, para você aprender. Um desenho topzera. Vou deixar só o desenho para você aprender. Veja, bem. O indivíduo é prefeito no primeiro mandato, prefeito no segundo mandato. Olha só, exemplo número 1. No primeiro mandato, o vice substituiu o prefeito dentro do prazo de 6 meses anteriores ao pleito. Tá bom? No segundo mandato, vai lá o vice e, de novo, substituiu o prefeito dentro dos 6 meses. Substituiu no primeiro mandato, substituiu no segundo mandato. Esse vice aqui, pode se candidatar a prefeito? Infelizmente, não. Esse prefeito aqui pode se candidatar a vice? Tanto o TSE quanto o STF já disseram que não. Sob o ponto de vista de uma fraude. Ele se candidata para vice, depois o prefeito renuncia e esse vice, que era prefeito antes, assume como prefeito num possível terceiro mandato, porque a problemática reside no terceiro mandato. Aqui, você vai tatuar que a substituição só é eficaz com ato de gestão, e aqui você vai tatuar que a problemática reside no terceiro mandato. Aqui, ato de gestão. Aqui, a problemática é no terceiro mandato. Quer ver por quê? Presta atenção. O vice que substitui o prefeito dentro dos 6 meses, para a justiça eleitoral, isso é como se um mandato fosse. Então, o vice substituiu dentro dos 6 meses no primeiro mandato, o vice substituiu dentro dos 6 meses no segundo mandato, não pode ter um terceiro mandato. Tranquilo. Olha só, o vice não substituiu o prefeito no primeiro mandato, dentro dos 6 meses no primeiro mandato. Só substituiu o prefeito dentro dos 6 meses no segundo mandato. Então, esse vice pode sim candidatar-se, mas só por uma vez. Porque se ele se candidatar de novo à reeleição, ele vai ter, via de regra, um terceiro mandato. E a problemática reside aonde? No terceiro mandato. A problemática reside aonde? No terceiro mandato. É no terceiro mandato que reside a problemática. Vamos lá? Terceiro exemplo. O vice substituiu o prefeito dentro dos 6 meses anteriores ao pleito no primeiro mandato apenas. Mas no segundo mandato, ele não exerceu. Então, ele pode ser prefeito e se reeleger. Porque a problemática reside no terceiro mandato, né, professor? Mas no terceiro mandato, consecutivo. Esse vice desse exemplo, não foi prefeito em 3 mandatos. Ele se substituiu no primeiro, no segundo não substituiu, tem o segundo e tem o primeiro, e novamente pode reeleger-se, tá bom? Beleza, filezinho? Chupetão? Professor, por favor, me explique aqui uma parada, por gentileza. Bota sua carinha feia aí pra gente olhar você, pessoal. Veja bem. O que é um ato de gestão? Olha só,
Um ato de gestão é um ato que só pode ser realizado pelo prefeito. Existe muita discussão na jurisprudência e na doutrina sobre esse assunto. Esse assunto não precisa ser levado para a sua prova. Se isso cair na sua prova, será apenas sobre a nomenclatura de ato de gestão. Acabou-se. Agora, o que é ato de gestão é muito complexo. Vamos lá. O prefeito viajou, está sendo substituído pelo vice. Desculpa. Está sendo substituído pelo vice. O indivíduo que é vice-prefeito, ele está lá substituindo e vai inaugurar um colégio. Aquele ato de inauguração do colégio é privativo do chefe do executivo? O que é que você entende? Eu entendo que não. Inclusive, o prefeito pode estar doente e delegar. Não precisa nem ser por escrito. Delega para o secretário de Educação, por favor, estou indisposto, não vou. Vá lá, inaugure o colégio por mim. Via de regra, os prefeitos gostam de estar presentes nesses momentos, porque tem uma carga política muito grande. Mas isso não é obrigatório. Eu, George, entenderia a gestão, por exemplo, a assinatura de uma folha de pagamento, que é um ato privativo do chefe do executivo e é indelegável. Mas esse entendimento, essas discussões, não cabem para sua prova. Fala você aqui nesse momento só a critério de curiosidade. Tá bom? Olha só, uma questão também sobre recandidatura, que é muito importante, é que os senadores, é difícil a gente ver isso em doutrina, tá? Os senadores não podem concorrer à reeleição 4 anos depois que ingressaram no cargo. Que a gente sabe que existe sempre, de 4 em 4 anos, a eleição para o Senado, mas o mandato é de 8 anos. Então, isso impede que pessoas que não receberam voto possam completar o mandato, como, por exemplo, um suplente. Então, imagina o indivíduo ganhou a eleição em 2022, quando foi em 2026, ano que vem, se candidata para o Senado novamente. E teria 12 anos de mandato, 2 mais 8. Então, isso não é possível. O indivíduo, para candidatar-se ao Senado, ele precisa exaurir o seu próprio mandato. Tá bom? O indivíduo vem, se candidata, passa os 8 anos, 2026 me candidatei, ali em 2034 eu posso me candidatar ao Senado novamente, a minha reeleição no Senado novamente, beleza? A emenda constitucional 131, ela trouxe muitas novidades, lá em 2023, ela trouxe muitas novidades sobre as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Hoje, só existe uma hipótese de perda, né? Que é aquela hipótese quando há um pedido expresso de perda de nacionalidade brasileira por autoridade brasileira competente. Certo? Ressalvadas aquelas hipóteses, gente, de apatridia. Professor, o que é apatridia? Quando o indivíduo fica sem nacionalidade nenhuma. Houve uma personalidade na internet que, por questões políticas, se autoexilou nos Estados Unidos. Tá? Não estou exercendo nenhum juízo sobre essa pessoa. Tá? E aí, ao exilar-se nos Estados Unidos, ele, por uma decisão jurídica do Brasil, ele acabou perdendo a cidadania brasileira e não adquiriu uma outra cidadania. Tudo ao critério de exemplo. Não estou falando de nenhuma pessoa específica. O indivíduo lá ficou apátrida. Ele sofre de apatridia. Não tem uma pátria específica. Isso acontece no terminal. Lembra daquele filme do Tom Hanks? O cara é de Cracóvia. Ainda me lembro. Ele é de Cracóvia. Quando ele pousou nos Estados Unidos, estourou uma guerra, um golpe militar no país dele. As relações internacionais entre Estados Unidos e a Cracóvia foram suspenso, o indivíduo ficou, o passaporte dele passou a não ter mais validade. Ele nem podia ser deportado de volta e nem podia entrar nos Estados Unidos.
Acho impossível que vocês não tenham assistido esse filme. Se não assistiram, assistam um filme muito bacana, muito bom. Tom Hanks, porra, se garante nesse filme, muito bom. Então, aquele que é apátrida, infelizmente, perdeu seus direitos políticos. Mas a perda só se dá por perda de nacionalidade por pedido de autoridade brasileira competente, tá bom? Lembre-se, ó, que por causa da Lei 131, da emenda constitucional, desculpa, 131 de 2023, ó, a perda de naturalidade por envolvimento com tráfico de drogas ou a perda da nacionalidade por aquisição de uma outra nacionalidade ou por naturalização voluntária não existe mais, tá bom? Tudo através da emenda constitucional 131 de 2023. Dêem uma olhada nela depois, ela é extremamente interessante, tá? Veja só, essa é a hipótese de perda. Só restou um, tá bom? Que é a perda de nacionalidade brasileira. Quem é? Quais são, desculpa, as hipóteses de suspensão dos direitos políticos, tá bom? Suspensão está lá. Incapacidade civil absoluta, tá bom? Condenação criminal transitada em julgado. Improbidade administrativa. E deixei a letra C por último até, deixei ela em negrito para você. A escusa de consciência. O que é a escusa de consciência, professor? É a recusa do cumprimento de obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Eu me nego a cumprir uma obrigação que é obrigatória para todo mundo e me recuso a uma obrigação alternativa. Não vou votar. É uma obrigação de todo mundo. Eu voto, né? A exceção lá dos conscritos e dos analfabetos, e a partir de uma determinada idade, o indivíduo está isento da obrigação de votar, já não é mais obrigado a votar. Qual é essa idade? Pesquise aí no Google do seu celular, para você não se esquecer. Não vou dizer assim de mão beijada, não. Qual é a idade do indivíduo que o voto passa a ser facultativo? 70? 75? 60? 65? 80? Se cair na sua prova, você vai saber? Pesquise aí. Pesquise. Rapaz, não deixa para pesquisar outra hora, não. Pesquise agora, senão você vai se esquecer, vai cair na sua prova, você vai errar, vai ficar com 39 pontos e vai ser reprovado. Não, vai não. Em nome de Jesus. Você olhou agora, descobriu, não vai errar. Coloca aqui nos comentários do nosso vídeo, escreve aí, para quem não sabe, qual é a idade onde o voto se torna facultativo. Beleza? E não vou votar. Mas também não vou pagar a multa, não. Oxi, não. Você se recusou a uma obrigação a usar imposto e também se recusou à prestação alternativa. Isso não pode ser dessa maneira, tá bom? Os direitos políticos em relação aos magistrados, membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. É praticamente tudo igual, tá bom? Tá? Magistrado, MP e membro de TC, via de regra, tem proibição de se dedicar à atividade político-partidária, tá bom? Mas eles não são obrigados a cumprir aquele prazo mínimo de 1 ano de filiação partidária para se candidatar. Mas se quiserem se candidatar a cargo eletivo, eles vão ter que pedir exoneração do cargo a partir do prazo de 6 meses anteriores à eleição para todos os cargos, certo? E 4 meses para cargo de prefeito e vice-prefeito. Sou juiz de direito. Sou membro do Tribunal de Contas. Sou membro do Ministério Público. Quero me candidatar. Bom, quero me candidatar a prefeito ou vice. Tenho que me desincompatibilizar 4 meses antes da eleição. Quero me candidatar a qualquer outro cargo. Tenho que me desincompatibilizar em 6 meses antes do cargo. E essa desincompatibilização aqui, ela é absoluta e definitiva, tá bom? Não há retorno. Vide o exemplo do ex-juiz e hoje o ministro da Justiça, e hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas já foi ministro da Justiça,
Já foi governador do Estado, o ministro Flávio Dino e o ex-ministro da Justiça, também, e ex-juiz federal, Sérgio Moro, também ex-membro do Ministério Público Federal e ex-deputado federal, Delanhol, e uma série de outros exemplos aí, Brasil afora. Belezinha pura, sem mistura, tá bom? Ah, aos membros do Tribunal de Contas, do mesmo jeito, Ministério Público também, do mesmo jeito. A única diferença dos membros do MP, tá? Que são diferentes dos membros do Tribunal de Contas e dos magistrados, é para aqueles membros que ingressaram na carreira antes da Constituição Federal. E aí, eles optaram pelo regime que está presente lá no artigo 29, parágrafo 3º do ADCT. Que tal você anotar e dar uma lida nessa regra do ADCT, para que você não erre, para que você não se atrapalhe? Dê uma lidinha lá, anote, tá bom? Nossa aula, você já está quase acabando. O professor Giovanni está aqui tocando sino. Eu preciso encerrar, não posso me demorar muito mais, tá bom? Em relação aos militares, para a gente terminar nossa aulinha de hoje, que eu espero que você tenha gostado, tá? Se eles estiverem na ativa, embora eles sejam alistáveis, eles não podem se filiar a partido político. Há quem diga que esse é um caso excepcional de candidatura avulsa, porque a candidatura será através de um partido cujo candidato militar que está na ativa não pode se filiar. Ele concorre por um partido cujo partido ele não está afiliado, tá bom? Só que, após a escolha lá na convenção partidária, ele vai poder se candidatar mesmo sem filiação objetiva, tá bom? Eles vão poder participar da convenção. Se forem escolhidos, eles vão se afastar, tá bom? Se eles tiverem menos de 10 anos de serviço, esse afastamento é definitivo. Se são militares com mais de 10 anos de serviço, eles vão ser afastados, tá bom? Vão ser agregados pela autoridade superior e, se forem eleitos, após a diplomação, eles vão passar para a inatividade. E aí vão poder filiar-se a partido, tá bom? Última informação, ó, deferido o registro de candidatura do militar, o juiz eleitoral e o partido político deverão comunicar imediatamente a decisão à autoridade que o referido militar esteja subordinado. Beleza? Porra, falamos de muita coisa legal. Espero que você tenha gostado da nossa mega revisão e hoje falando sobre direito eleitoral. Espero que você garanta questões com a nossa fala aqui hoje, você acerte tudo que você precisa acertar e, enfim, consiga a sua vermelhinha. Jus 21 é o caminho certo para você que quer tornar-se advogado. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe. A gente se encontra na próxima vez.